E aí, pessoal, dia de Grêmio, dia de Copa do Brasil. Copa do Brasil tem surpreendido muita gente, os times grandes sofrendo dificuldades para vencer aí neste início, pelo menos foi o que aconteceu na terça-feira. Vamos falar do time do Grêmio, do clima do jogo de hoje e, claro, das mudanças de Mano Menezes, mas tem mais assunto por aqui. Vamos falar também de números, que é bem explicativos para a gente entender um pouco o funcionamento de um clube de futebol, no caso do Grêmio, e, claro, vamos falar também de mudanças, porque o DM do Grêmio já se mexeu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Dia de jogo é dia dele, é dia de ativo. E eu tô aqui com um ativo gladiador, tô aqui também com um ativo condro. E claro, tô sempre com o ativo ultra, gladiador, ultra, condro. É o pacote do ativo para você. Lembrando sempre um produto 100% natural, um produto sem contraindicação. No link da descrição você compra o seu ativo e recebe na tranquilidade de casa. Pare de correr risco na hora H. Tá aqui o parceiro Ativo Ultra para você. Gente, o Grêmio enfrenta o CSA pela Copa do Brasil. Ontem eu tive a oportunidade de ver alguns jogos da Copa do Brasil. Eu vi o jogo do Inter e vi o jogo do Fluminense. E depois, claro, soube mais sobre o jogo do Fortaleza, sobre o jogo do Atlético Mineiro, também sobre o jogo do São Paulo. E o fato é que os jogos estão sendo muito difíceis. O Inter foi ganhar o jogo dele contra o Maracanã nos descontos. Ah, mas perdeu chances. Inter versus Maracanã, Série D do Campeonato Brasileiro. E foi difícil. Poderia ter saído de Porto Alegre com um empate, o que daria dor de cabeça para o jogo de volta. Na verdade, já tem a dor de cabeça para o jogo de volta. Vai ter que jogar lá. O Fluminense também com a Aparecidense. Jogou muito pouco e fez 1-0. O São Paulo saiu perdendo para o Náutico. O Atlético foi empatar no fim do jogo. O Fortaleza da mesma maneira. Então essa é a tônica da competição. CSA, o jogo é às 9h30 da noite, o CSA deve contar com um bom público, o time tem dificuldades, como todos os times têm, Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Marcão, Betão, Enzo, Gustavo Nicola no meio campo com Vander, Camacho e Brian, Guilherme Cachoeira e Igor Bahia. Um grande jogador conhecido aqui, nada de muito diferente. O que se fala do Grêmio? O Grêmio se fala em repetir a escalação. Isso é o que se diz do Grêmio. Então, o Thiago Volpe, aí o João Pedro volta à titularidade, com Gemerson, Wagner, Leonardo, que já retornou, em Marlon, e o meio-campo aquele, com Dodi, com Edenilson, com Vijaçante, com Cristaldo, com Bright White, com Christian Oliveira. Na verdade, o Christian veio para cá, o Edenilson veio para cá, Dodi Vijaçante, assim. Basicamente é isso. Se fala nisso. Este é o time que as pessoas estão colocando como time do Grêmio para esse enfrentamento, para essa partida. O que, de alguma maneira, nos coloca uma ideia até mesmo de preocupação física. Porque é um jogo atrás do outro. Se tu simplesmente, daqui a pouco, por exemplo, o Edenilson já saiu com câimbras no jogo anterior, o Dodi da mesma maneira. Eu vi que o Mano tá mexendo bastante. O fato é que aqui as opções são muito pequenas. Por isso é que eu defendo desde sempre, mesmo respeitando o time que a imprensa está colocando, estão muito bem informados, que eu acho que o Cuejar pode começar jogando, que alguns nomes o Grêmio precisa, de repente o Ronald jogando na do Gemerson, porque domingo tem uma decisão com o Santos aqui, ele não pode correr nenhum risco no jogo aqui. Então são realidades aqui que nós precisamos colocar, mas colocando o time para vocês, o que eu tenho como possibilidade aqui, além do que a gente está vendo? O Cuejar é uma possibilidade, insisto na possibilidade
na falta de meias, botar ou o Marlon ou o Lucas Esteves numa segunda linha. Também uma coisa que o Mano já usa. O Alisson, que tá muito bem falado internamente. São essas as possibilidades que eu vejo. Mas o time da imprensa, o time que está sendo divulgado, é esse que a gente falou. O Grêmio que já começou algumas mudanças. Ontem à noite, o Grêmio comunicou uma mudança no seu departamento de Ciência, Saúde e Performance. O Grêmio liberou o Rafael Berlese, que era uma espécie de coordenador ali. E o Rafael Berlese era o centro do projeto, que eu não sei se deu certo ou errado, mas o fato é que já começa a mudar. Muitas mudanças, isso é uma coisa que está chamando a atenção, já para o fim da gestão, né? Nós estamos caminhando para o fim da gestão. Lembrando, a gestão termina em novembro, dezembro. A eleição é antes disso. Então, nesse aspecto, a gente já tem uma mudança, assim, radical, né? Radical, o Grêmio fazendo isso, colocando um coordenador técnico, faltando 6 meses, e agora essa demissão. Quem assume a condição, não sei se definitiva disso, é Luiz Wagner Vivian, o executivo de futebol do Grêmio, que tem que ser questionado também. O trabalho de prospecção de jogador é muito ruim no Grêmio. A gente vai fazer uma análise mais detalhada em alguma live, talvez na segunda-feira a gente faça isso. O fato é que a prospecção de jogadores é muito frágil. E a utilização da base também é uma gestão muito frágil nesse aspecto. É que a gente é muito envolvido com a contratação do Soares, mas tirando o Soares, nós não tivemos nenhuma grande novidade em matéria de contratação. A gente teve tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E muitas, né? E muitas foram muitos jogadores contratados. E a gente não teve uma grande, uma confirmação, aquele cara diferente. Qual jogador foi contratado que tu diz assim, esse aí é top? Tem nenhum. E o Grêmio gastou muito. Essa gestão nunca gastou tanto como em outra, nunca gastou tanto no futebol, né? Só para você ter uma ideia, e aí já entrando no tópico dos números, o Grêmio gastou 400, vamos ver aqui, custos com futebol, 398 milhões e 300 em 2024. 398 milhões, claro, entre salários, custo de base, toda a estrutura, contratações, 400 milhões de reais. Isso foi o que o Grêmio gastou. Para vocês terem uma ideia de como funciona um clube de futebol, tá? As receitas do Grêmio em 2024. Direito de TV, 196 milhões. Praticamente 200 milhões é o direito de TV. Venda de jogadores, 106. Então aqui tu tem 300 milhões, certo? Um pouquinho mais do que isso. Sócios, 99 milhões. Marketing, 85 milhões. E tem aqui bilheteria, 12 milhões, mas eu acho que a bilheteria tem relação com os jogos do Grêmio na enchente. Porque a bilheteria, em tese, tu não tem ela nos jogos em Porto Alegre. Então, eu não sei o que quer dizer essa bilheteria aqui. Mas, enfim, 85 em marketing, que é venda de produtos, desde licenciamento até patrocínio na camisa, 99 de sócios, 106 de transferência de jogadores e 196 de direitos de TV. Essa é a lógica de um time de futebol e de um time como o Grêmio. E aí tu gasta 400 milhões em futebol. Ou seja, é impossível que a conta feche. Tu tem que ter, nessa receita bruta aqui que eu passei para vocês aqui, tu tem uma linha de 500 milhões. Tu gasta 400 com futebol. E o clube todo, e o custo com o estádio,
e o custo das estruturas, tudo, tu tem que botar dentro de 100 milhões, tu não bota. E aí as dívidas só aumentam. É conta de padeiro? Sim, mas todo mundo entende. César, Cidade Dia, salão de Grêmio, aqui no YouTube.